partir de hoje, nós estaremos transmitindo o nosso culto ao Senhor pela internet, através da Rádio Conectando Vidas, que tem nos apoiado ministerialmente e tem recebido igualmente nosso apoio em uma parceria que nós estamos desenvolvendo. Então, você que nos acompanha pela internet, se ficar algo dessa mensagem que você gostaria de comentar, perguntar, fique à vontade e posteriormente eu respondo aos comentários, em nome de Jesus. Vamos abrir a Escritura Sagrada em Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25, em nome de Jesus. Vamos no verso 21 a 23, e depois vamos fazer mais duas outras leituras. Capítulo 25, versos 21 a 23. Está escrito na poderosa palavra do Senhor: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, porque vivo eu. E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Salte alguns versículos e vamos até o versículo 27. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozido vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom, que significa vermelho. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me adiantaria o direito de primogenitura? Então disse-lhe Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozido de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Agora, no capítulo 26, vamos do verso 34 e 35. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Agora, avança um pouco mais em Gênesis capítulo 33, versículo 4. Apenas um versículo para encerrarmos essa leitura bíblica. 34, capítulo 33, melhor dizendo, verso 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Amém. Queridos,
Nós somos diferentes, eu e você. Nós pensamos de forma diferente. Temos maneiras diferentes de entender a vida, de expressar, de comunicar. Nós temos diferenças. Nascemos de pais diferentes. E mesmo que eu e você tivéssemos os mesmos pais, pai e mãe, ainda assim seríamos diferentes. Cada um de nós é um ser único. Eu diria que nós somos, cada um micro-universo. Nós temos uma genealogia própria, nós temos somos gerados de nossos pais e herdamos deles a nossa genética. Temos também uma herança emocional e temos também uma herança espiritual, vinda de nossos pais. E é natural que sejamos diferentes. E pelo fato de sermos pessoas diferentes uns dos outros, nós esbarramos na diferença de pensamento, muitas vezes. Nós esbarramos na diferença de interesse, de desejos, de vontades. E isso é perfeitamente natural. Contudo, em nossos relacionamentos, o fato de nós lidarmos com pessoas em todas as áreas, em todos os campos da nossa vida. Lidamos com pessoa em nossa própria casa, obviamente, com nossos pais, com irmãos, depois com o cônjuge, com filhos. Lidamos com a parentela, primos, tios, avós e outros mais. Lidamos com pessoas no trabalho, colegas de serviço, patrão ou funcionários, clientes. Ou seja, nós temos que nos relacionar com pessoas. E nos relacionamentos que nós temos com pessoas, muitas vezes, nós geramos alguns conflitos, ou mesmo contendas, e há uma série de situações que eu quero espelhar aqui, em Esaú e em Jacó, para trazer à tona, no coração de cada um de nós, algo que precisa de um toque da parte de Deus, para que sejamos aperfeiçoados. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, é que escolhas erradas podem nos custar muito caro. Como nós temos liberdade de pensamento, de palavras e de ação, ainda temos isso, nós vivemos o nosso dia a dia e recebemos o fruto das nossas escolhas, das nossas decisões, das nossas atitudes. E a nossa atitude, a nossa ação, ela está baseada nos valores que nós possuímos. Aquilo que nos dá um norte, aquilo que nos sinaliza, aquilo que é importante para nós, é isso que nós fazemos, é isso que nós buscamos, que nós almejamos. No caso de Esaú, e essa observação vem por causa de uma escolha de Esaú,
que, vindo do campo cansado, sentindo fome, ele não hesitou em menosprezar, em desprezar a bênção do seu pai. E olha que para Israel a bênção paterna era algo extremamente valioso. E obviamente havia uma crença de que, de acordo com a bênção do pai, seria a condução daquela vida, que Deus responderia na direção e na condução da vida de acordo com a bênção paterna. E ele rejeitou. E um detalhe interessante é que, a partir das escolhas que nós fazemos, a nossa vida muda. Quando você toma decisões, e não apenas toma decisão, mas segue-se a decisão, uma ação, você faz algo de acordo com aquilo que você decidiu, que você escolheu fazer. Não é simplesmente uma palavra, mas uma palavra que te move para agir de acordo com aquilo que você disse que faria. No caso de Esaú, ele iniciou um processo que já estava profetizado pelo Senhor, quando Rebeca sentiu as dores de parto, que daquele ventre que antes era estéril. E aqui eu chamo a atenção para a intervenção de Deus. Deus intervém na nossa realidade na medida que nós oramos a Ele com fé. Quando nós cremos, nós acionamos o poder de Deus em nosso favor. É claro que é importante, ao orar, cercar-se de algumas seguranças, no sentido de que aquilo que eu estou orando agrada ao coração de Deus. A minha oração, ela me conduz a uma situação de pecados. Se não, podemos orar com liberdade no coração, sabendo que Deus é Deus abençoador, que Deus é Deus que responde a oração. E Deus, Ele é especialista em transformar esterilidade em fecundidade. Aquilo que é estéril, debaixo da mão de Deus, torna-se frutífero, torna-se próspero. E aquilo que foi anunciado pelo Senhor, quando a própria Rebeca questionou-se: se é assim, por que eu sou assim? Porque essa é a minha condição. E isso me chama a atenção aqui agora, porque quantas vezes, diante das situações em que nós vivemos, nós não temos o descanso no Senhor, não buscamos em Deus e simplesmente questionamos aquilo que está nos acontecendo, como Rebeca fez por ocasião do parto de Esaú e Jacó. Mas o que acontece? Os meninos nasceram, cresceram, estavam crescendo, e aí houve uma situação, queridos, em que o coração de Isaac pendeu para o seu primogênito, porque era um homem de caça, era um homem valente, caçador, e ele gostava do guisado que Esaú fazia. E ao mesmo tempo, o coração da mãe pendeu para Jacó, que era um homem mais pacato, mais sensível, mais alinhado com o coração da mãe. E aqui nós encontramos um problema muito forte, muito sério nas famílias. E qual é? As preferências estimulam competições. Quando existe preferência dos pais, do pai ou da mãe em relação a um determinado filho, vai gerar no coração das crianças um espírito de competição. Isso é ruim? Claro que sim, porque em verdade, observe uma coisa: os filhos são diferentes, devem ser tratados no mesmo amor, mas de forma diferente, de acordo com a necessidade de cada um. O tratamento pode ser diferente, mas o amor que é dedicado precisa ser o mesmo. Mas pode ter
alguma coisa pior do que dois filhos numa casa onde o pai tem uma preferência explícita por um filho e a mãe tem preferência explícita por outro filho? Pode haver uma situação pior? Pode sim. Como? Quando existe um terceiro filho. E eu já tive experiências de lidar com pessoas que eram o filho do meio. A mãe se apegou, no caso, ao caçula. O pai se apegou ao filho mais velho. E ele sobrou. Sentiu-se só, não amado. E aí começou a fazer de tudo, na medida que cresceu, para provar o seu valor. E todos nós temos um potencial dentro de nós que deve ser explorado porque foi dado por Deus, mas a motivação do nosso coração ao lutarmos, ao fazermos as coisas, ao querermos realizações, não pode ser uma busca, não pode ser uma luta que se trava movido por mágoas. O que nós somos interfere nos nossos relacionamentos. Você vai transmitir para as pessoas, você vai passar para as pessoas que relacionam com você exatamente o que você é. Não é nem o que você pensa que você é, mas o que você realmente é. Porque a alma capta da essência da outra alma. E queridos, eu disse a você que nós recebemos muitas influências. Influência, antes mesmo de nascermos, o Senhor já nos deu geneticamente características herdadas de nossos pais. Herdamos os princípios espirituais que vêm da geração anterior à nossa. E a nossa formação, a nossa educação, a nossa criação também tem um peso enorme naquilo que nós nos tornamos. E quando nós lidamos com pessoas, nós estamos levando até essas pessoas exatamente a soma de tudo isso que eu estou te dizendo. E aí nós olhamos para as pessoas e encontramos milhões de pessoas infelizes, pessoas que arrastam-se pelo resto da vida porque perderam um relacionamento amoroso, aquilo que elas chamariam de o amor da sua vida. Nós encontramos pessoas que deixam de viver o melhor que poderiam viver nesta vida, porque nas suas infâncias não foram tratados de forma saudável, não houve uma educação saudável por parte dos pais, que não estavam preparados para amar e cuidar e prover. E nós encontramos um sem número de pessoas sem pais, e muitos deles com pais vivos, mas sem o sentimento da paternidade no coração. Pessoas que não sabem amar seus filhos porque não se sentiram amados pelos seus pais. E a nossa relação com as pessoas interfere no nosso relacionamento com Deus. Guarda isso. Como assim? É sério. É cíclico. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. A forma como você se relaciona com Deus tem um peso enorme, muito forte, muito grande na forma de você se relacionar com as pessoas. E o inverso também é verdadeiro. O fato de você relacionar com pessoas interfere também na sua forma de enxergar Deus e de se relacionar com Ele. E é por isso que pessoas que não se sentem amadas pelos seus pais, elas têm uma enorme dificuldade de reconhecer e admitir que Deus é Pai. Elas podem dizer da boca para fora, quando aprendem racionalmente, Deus é Pai. Então ela pode repetir, Deus é Pai.
mas ela não consegue vivenciar isso em sua alma, não consegue sentir o amor de Deus Pai. E é por isso que muitas pessoas se alojam nas igrejas e buscam vivenciar a condição de servo de Deus. Elas querem servir a Deus, e muitas pessoas querem servir desesperadamente Deus nas igrejas, para se ocuparem e verem, sentirem-se valorizadas e reconhecidas por alguma coisa, por pessoas de liderança. E muitas pessoas não suportam o pastor, embora haja pastores abusivos, não resta dúvida, mas não suporta lidar com uma figura de liderança, com uma figura de autoridade, justamente porque a primeira figura de autoridade da sua vida foi uma figura falha. E todas as pessoas que têm uma posição de autoridade são vistas emocionalmente por esta pessoa como o seu pai biológico. Eu estou falando a você de relacionamentos quebrados. Todos nós temos um ou outro, tem pessoas que têm diversos relacionamentos quebrados. Pessoas que não sabem lidar com outras pessoas, são como um porco-espinho, aonde encosta, fere. Por quê? Porque feridos ferem. Pessoas machucadas na sua alma, elas machucam pessoas, como uma forma de defesa. Elas se protegem acusando, se protegem atacando, se protegem ferindo. E por que eu estou dizendo essas coisas? Eu estou dizendo isso para que se o Espírito do Senhor detectar na sua alma alguma coisa, você que está aqui comigo nas dependências da igreja, você, porventura, se o Senhor lhe capacitou, lhe deu nesse instante para você nos acompanhar ao vivo agora, através da rádio, pode deixar um recado em particular, para que a gente possa conversar, porque eu quero somar com você, eu quero ser usado por Deus para abençoar a sua vida. Quando nós desconectamos de alguém, quando um relacionamento é quebrado, e não se engane, o que é um relacionamento quebrado? Vamos deixar claro, é quando o relacionamento ele é carregado de mágoas, mesmo morando na mesma casa, mesmo convivendo, relacionando-se diariamente, mesmo conversando, mas existe uma ferida aberta, e a pessoa não sabe lidar com isso. O relacionamento está quebrado, mesmo que fisicamente estejam próximos e perto um do outro. E quando há o distanciamento físico, é o caso de divórcio, por exemplo, uma separação conjugal, e eu não estou falando apenas de casamentos. Existem, e a Bíblia nos mostra isso claramente. Esaú e Jacó foi um relacionamento quebrado entre irmãos. Nós vamos encontrar em Davi e Absalão um relacionamento quebrado entre pai e filho. Nós vamos encontrar do apóstolo Paulo e em João Marcos um relacionamento quebrado dentro do ministério. Nós temos o maior relacionamento quebrado entre o homem e Deus. Este é o maior de todos: a separação emocional. A separação, no caso de Deus e o homem, a separação espiritual. Mas tem como restaurar? A gente costuma usar um exemplo assim: pega uma taça, deixa quebrar, deixa cair no chão, ainda que se consiga juntar todos os cacos e colar, vai ficar um sinal, vai ficar uma marca. Não é assim? Aquela cicatriz no vidro permanece ali. Se for com super bonder, pior ainda, né Rose? Mas, e quando é Deus? E quando é Deus que faz com que essa taça seja colada? E aqui entra o diferencial de Jacó.
Sabe por quê? Mas antes disso, vamos questionar uns pontos. Por que a gente tem dificuldade de restabelecer um relacionamento? Por que é tão difícil chegar até alguém e restabelecer uma relação harmoniosa, de voltar a ficar tudo bem? Orgulho. Primeiro ponto, orgulho. Por que orgulho? Nós não queremos, estou dizendo como ser humano, não queremos ter que pedir desculpa, muitas vezes. Então é melhor criar uma justificativa, é melhor fingir que não é comigo, é melhor deixar passar, é melhor perder a pessoa na vida, do que pagar o preço da convivência e de relacionar com ela. E muitas pessoas fazem isso. E é por isso que pessoas passam na vida umas das outras e vão embora. Algumas ficam, é verdade. Mas o orgulho de eu não posso ser humilhado. Não entende o valor da verdadeira humildade. Outra coisa é o medo de ser rejeitado. Eu vou lá conversar com ele, ele vai me rejeitar, ela vai me rejeitar. Ela não vai entender o meu propósito. Essa pessoa não sabe o que eu estou querendo. E outra coisa, pode ser pior ainda, ela pode irar, ele pode irar, pode ficar nervoso, pode me xingar, pode ficar buscando coisas lá atrás do relacionamento e trazer tudo para aqui agora e colocar. Eu não vou saber lidar com essa situação, então é melhor não ir, é melhor não resolver. Mas você já viu alguém que perdeu uma pessoa para a morte e que ficou algo para trás, um assunto não resolvido? Como é que é a dor da alma de alguém que vê partir uma pessoa que ama e que ficou para trás? Uma situação que precisava de uma conversa, precisava de uma palavra de perdão, isso não foi dito? Já ouviu alguém se lamentar sobre uma situação como essa? Eu já. Irmãos, o que fazer para restaurar relacionamento? É claro que tem relacionamentos quebrados que é impossível e nem devem ser restaurados, com certeza. Mas cada um de nós precisa ter discernimento, capacidade para entender os relacionamentos que valem a pena, que vale lutar para restabelecer. Para os familiares, por exemplo, como desistir de um familiar? Impossível. Mas qual o processo de restaurar um relacionamento? Primeiro, admitir, reconhecer uma parcela de responsabilidade. Em casamento a gente fala assim, é impossível que alguém tenha 100% de culpa e o outro tenha 100% de inocência. Aí a gente racha a diferença, fica meio a meio. Não é meio a meio, mas só para equilibrar as coisas. Mas em verdade, independente de percentual de responsabilidade de uma situação, nós entendemos que dentro de uma relação, as partes envolvidas, quando algo dá errado, normalmente existe uma parcela de responsabilidade dos dois lados, seja casamento, seja amizade, qualquer que seja o tipo de relacionamento. Jacó, Esaú, a mãe incentivou o filho a enganar o marido dela. Mas está na Bíblia, porque era profético. Sim, mas ela fez isso. E você sabe qual o preço que ela pagou? Ela nunca mais viu o filho. Depois que ele foi embora, depois que Jacó partiu com medo, porque Esaú deixou uma palavra:
eu não vou matar Jacó agora para honrar meu pai, mas depois que meu pai morrer, eu vou matar Jacó. Vazou, por medo. E Deus usa as nossas emoções. Deus usou Jacó para mandar para Labão? Sim. É o que devia acontecer, o que iria acontecer, iria. Mas como que o Senhor vai desenrolando esse novelo da história? Usando-nos. E o Senhor usa até nossas fraquezas, muitas vezes. Então, aí vou lá em apóstolo Paulo. Então quer dizer que se eu for fraco, se eu pecar mais, se o meu pecado glorifica Deus, então eu vou pecar mais, porque aí Deus vai ser mais glorificado? É claro que não. Claro que não, queridos. Mas o Senhor se utiliza das nossas fraquezas, das nossas circunstâncias, e vai movendo, não de uma forma obrigatória, não de uma forma manipuladora, não. Ninguém respeita mais a sua liberdade do que Deus. E seria o único que teria todo o direito de fazer o que quiser com você. Mas admitir que também tem responsabilidade na quebra do relacionamento. Por que isso? Mas eu não tenho culpa nenhuma. Foi ele que fez. Não, foi ela que me fez fazer. Quando a pessoa faz, ainda tem aquela coisa de eu fiz porque ela me fez fazer, eu fiz porque ele me fez fazer. Queridos, se há algo que eu tenho certeza absoluta que Deus ama, é a sinceridade de coração. E não tem como restabelecer um relacionamento. Pode ser amoroso, pode ser de amizade, pode ser um relacionamento familiar, qualquer que seja a natureza do relacionamento. Não tem como restabelecer um relacionamento com base em mentira e em engano. E todo mundo que joga para debaixo do tapete a sujeira, um dia alguém vai lá e puxa o tapete. E aí fica aquela sujeira toda exposta. E é mais vergonhoso. Então é importante tratarmos das pequenas coisas enquanto elas estão pequenas. Quando se tornam grandes demais, muitas vezes vai além das nossas forças, e aí não temos mais o controle sobre a situação que antes nós tínhamos. Guarda isso, isso é importante. Uma vez que eu assumo a responsabilidade de um relacionamento quebrado, eu também tenho culpa nisso. Eu estou falando de responsabilidade, substituindo a palavra culpa, porque culpa parece pesado demais. Então o que fazer? Agir, aproximar, se comprometer com uma restauração. Como? É importante para você? Como seria a sua vida se este relacionamento que está te machucando, você consegue viver sendo machucado com essa situação por mais quantos anos? Mais 20 anos? O resto da vida? Que isso? Misericórdia, pastor. Então, se é misericórdia, trabalha a restauração dessa situação. E às vezes a gente fica negligente, é acomodado, esperando que alguém faça algo no nosso lugar, quando nós é que devemos fazer. E um terceiro ponto, é muito extenso quando se fala em perdão, queridos. São muitas as variantes em relação ao tema perdão. Você sabe que tem gente que tem muito mais facilidade de perdoar depois que ele perdoa alguém? Vou explicar. Tem gente que tem uma enorme dificuldade de pedir perdão. E a gente dá crédito ao coração. A gente aqui fala o seguinte: mas eu não estou sentindo de perdoar. Quando eu sentir de perdoar, eu perdoo. Vai ser anos, décadas, a vida passa, e o seu coração dificilmente já vai sentir. Mas o tempo não cura todas as feridas. Quem falou isso? O povo fala isso.
O tempo cura. O tempo pode diminuir a dor, a intensidade da dor de uma ferida emocional, o distanciamento daquele fato, mas a lembrança, ela, quando vem à mente, ela fere do mesmo jeito. Tá, mas se o tempo não cura, quem cura? Você sabe a resposta. E é fácil dar uma resposta que todo mundo concorda. Quem é que cura? É Deus. Claro, é Deus que cura. Jacó foi lá para a casa do Labão. E um detalhe. Vocês acham que Esaú ficou amargurado com a mãe? A mãe o traiu. Literalmente. A mãe o traiu em favor do outro filho. E olha que foi Rebeca. Eu acredito, a Bíblia não fala, mas eu acredito que ele ficou magoado com a mãe. Por que você acredita nisso, pastor? Você sabe com quem que casou? Com 2 mulheres etéias. E era uma desonra casar com mulher estrangeira para Israel, na formação do clã, na estruturação da família. E a Bíblia disse, e eu li aqui com você, que essas mulheres foram amargura de espírito. Para quem? Para Isaac e para Rebeca. Percebe que abismo atrai abismo? Não, estou até arrepiando, queridos. Então, eu estava dizendo a você que quem perdoa é simples. Mesmo que você imagine uma situação, imagine que você vai conversar com alguém, você tomou a decisão, você não é tão culpado assim, mas o relacionamento para você é precioso, então você vai lá fazer as pazes com a sua amiga, ou com seu amigo, aí você vai e pede perdão primeiro, e é tudo que a pessoa queria, sabe por quê? Porque essa pessoa não está pronta, ela não está preparada, ela não sabe, ela não tem ali, falta algo de Deus nela, no sentido de que ela não entende o valor da humildade, e entende humildade como humilhação, e humildade tem muita diferença de humilhação, só que ela não sabe. Aí então você pede perdão primeiro, aí ela desmancha. Não, mas é eu que tenho que te pedir perdão. Por que não pediu? Está esperando primeiro, né? Se perdoar, pede perdão. Tem muitas vezes que o perdão na igreja acontece assim, perdão comunitário, né? Está ali, o pastor chama, gente, vem cá, vamos orar e tal, e vamos fazer uma oração de perdão, pede perdão para fulano, vai lá, tem alguém que está aqui, vai lá e dá um abraço. Agora não, né? Mas sem pandemia, vai lá e dá um abraço, né? Aí a pessoa, neste momento, no impacto emocional, no clima, no ambiente que foi gerado, a pessoa vê força, vai lá e pede perdão, e vai lá e perdoa. Mas independente da circunstância, perdoe pessoas que magoam você. Perdoe pessoas que foram magoadas por você. Está errado não? Não. Isso é uma coisa para vocês. Uma vez eu tive uma experiência. A pessoa errou comigo 2 vezes. Mas não é 7 vezes 7, 70 vezes 7? Eu sei. Mas eu fui lá, conversei com a pessoa, expliquei meu ponto de vista e eu pedi perdão. A pessoa olhou assim e tal. Tá bom, está perdoado. Eu levantei e fui embora, um cara de tacho. Mas eu senti, sair dali, essa pessoa não ficou minha amiga, não ficou meu amigo, na verdade, e a vida seguiu. Ele não é meu amigo, eu o conheço, eu o vejo de vez em quando, mas não fez diferença para ele. Mas você sabe que fez diferença para mim? Muita. Sabe por quê? Eu fiz o que era certo fazer. O meu coração não carregou aquele peso mais, apesar de que, de acordo com o meu entendimento, eu não tinha responsabilidade naquela situação, mas ainda assim,
eu fui lá e restabeleci a paz entre mim e ele. Talvez não tenha sido importante para ele, mas para mim foi. O que aconteceu com Jacó? Hora de voltar para casa. 20 anos. Imagina um homem, claro, ele teve Raquel, ele teve a Lia, teve filhos e filhas, teve filhos das 2 escravas. Vocês conhecem a história de Jacó? Creio que todos conhecem. Quem não conhece, volta para Gênesis e vai ler. E imagina esse homem sonhando com Esaú. 20 anos. Imagina ele pensando o dia que eu tivesse que voltar para casa, como é que seria? E esse dia chegou. 20 anos depois que ele saiu de casa. Voltou com posses, né? Gado, ovelhas, filhos, escravos. Só que antes de chegar a estar com Jacó, ele teve um outro encontro, não teve? No vale de Jaboque. Ele teve um encontro com Deus. E foi aí, queridos, que após encontrar-se com Deus, saiu manquejando, é verdade. E ainda assim, ficou morrendo de medo, irmão. Mandou 200 ovelhas, mandou 20 não sei o que, 20 não sei o que. Dividiu a família, que se caso Esaú atacasse um grupo, o outro grupo sobreviveria, para deixar o legado dele. Mas quando ele encontrou Esaú, o coração de Esaú estava limpo. Foi o último versículo que nós vemos. O seu irmão foi lá e o abraçou, o beijou e recusou todos os presentes, porque ele não tinha necessidade, ele também tinha posses. Mas eu quero destacar para você, para nós encerrarmos aqui. O meu maior relacionamento quebrado que eu tive, ele só foi curado porque Deus entrou, porque Deus interferiu. E Deus interferiu de uma tal maneira na quebra deste meu relacionamento. Era um casamento de 11 anos. E o Senhor entrou com providência de uma maneira tão forte, que fez com que eu me entregasse a Ele e vivesse a minha vida. A partir daí, já são 20 e tantos anos isso. E como fruto dessa intervenção de Deus para restaurar um relacionamento com a Elaine, a nossa taça que caiu e quebrou, ela não tem brincas, ela não tem marcas, porque o nosso relacionamento de lá para cá é infinitamente melhor do que nós vivemos nos 11 primeiros anos de casamento. Então eu estou testificando nessas palavras, eu estou testificando para você, que quando Deus entra, quando Deus faz, Ele faz de uma maneira muito superior. Ele modela, Ele molda, Ele aperfeiçoa, Ele realmente é um Deus de transformação. Só precisamos que Ele venha. Que Ele venha com o Espírito dEle, que Ele entre com a sua provisão, com a sua providência, com o seu amor, com seus cuidados. O Senhor é quem cura a alma. No Salmo 147, no verso 3 diz: sara os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. Contar uma história rapidamente. Quando nós estávamos vindo para a igreja agora, eu indo conversando com a Nayara lá do Sol Nascente, estava relembrando uma história que eu havia contado
de uma senhora que eu fui orar por ela. Ela estava com uma situação, um problema físico na perna. E quando eu fui orar, o Senhor me falou nitidamente: perdão. Eu parei a oração e disse a ela: a senhora está com raiva? Ela disse: não, estou com ódio. Mas ódio de quê? De uma pessoa muito próxima a ela. Eu disse: porque Deus está me dizendo aqui que Ele quer curar sua perna, Ele vai curar sua perna, mas só que Ele não vai fazer isso se você antes não liberar o perdão. Eu disse: eu não vou fazer isso. Eu disse: minha senhora, então eu não posso orar por você. Eu não orei. Ela preferiu ficar com a dor na perna, um problema que depois se agravou sobremaneira, porque ela se apegou ao sentimento da alma. E perdoar é liberar o sentimento da alma, queridos. Perdoar é liberar o orgulho. Perdoar é a forma mais maravilhosa de nós exercermos o dom de Deus, porque Deus nos perdoou, e o Senhor nos perdoa dia após dia. Se você tem algo, se o coração está pesado em relação a uma situação, eu quero convidar você, em nome de Jesus Cristo, resolva essa questão. Faça o que você precisa fazer, mas não viva com relacionamentos quebrados na sua alma. Em nome de Jesus, fica de pé, vamos orar ao Senhor. É possível consertar relacionamentos quebrados? Sim, é possível. É possível, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, na ação do Espírito de Deus em nossas vidas, nós podemos curar nossos relacionamentos e viver debaixo, dentro, junto do Senhor nosso Deus, sendo referências, sendo testemunhas, levando até as pessoas o que Deus tem trazido a nós. E as pessoas vão saber, elas vão sentir, elas vão perceber a unção de Deus, elas vão reconhecer que nós estivemos com o Senhor, que nós estamos com o Senhor. Faça a sua oração em nome de Jesus. Senhor, Tu és o restaurador da alma. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Seu amado Filho, nós queremos, Deus, nos apresentar ao Senhor nesse instante, colocar-nos, ó Pai, à disposição do Seu Espírito, para sermos usados por Ti, ó Deus, para que pessoas recebam, Pai, libertação emocional, que pessoas, Deus, possam voltar-se para o Senhor e receber do Senhor, Pai, para que possam relacionar-se bem com pessoas com quem convivem. Tantas pessoas, Deus, estão agora, Pai, insatisfeitos, infelizes, estão, Deus, vivenciando, ó Pai querido, infelicidades, tristezas, Pai, tristezas que conduzem até a retirada da própria vida, Pai, pessoas que perdem totalmente o controle sobre si mesmas, pessoas totalmente instáveis emocionalmente, pessoas que estão destruídas, Pai. E nós sabemos que o Senhor tem a resposta, que o Senhor mesmo é a resposta. Por isso, Deus, nós pedimos a Ti o mover do Seu Espírito, Pai. Visita, Senhor, estas pessoas, que a Tua palavra, Deus, possa alcançar vidas, que haja restauração, que haja reestruturação, que haja vida nova, que haja vida abundante, a vida que o Senhor preconizou, Pai, para cada um de nós. E como filhos do Senhor, que nós possamos servi-lo, Pai, auxiliando outras vidas a conhecerem ao Senhor e a receberem mais do Senhor, Pai, no nome de Jesus, porque a Tua presença é a cura, a Tua presença cura, a Tua presença regenera, transforma.
Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, faça a sua obra em nós. Retira, Senhor Deus, esse estado, Pai, de depressão, essas angústias, Deus, que tem invadido tantos corações, os medos, as ansiedades, as enfermidades emocionais, Pai. Nós rejeitamos, como filhos do Senhor, nós rejeitamos o mal emocional, Pai, que tem campeado, que tem, Senhor Deus, dominado tantas e tantas vidas. Em nome de Jesus, Pai, que este lugar possa ser um abrigo seguro, que este lugar possa receber, Deus, pessoas, e que elas possam receber do Senhor, Pai, por meio das palavras que são ministradas neste altar, e sejam renovadas na fé, e sejam transformadas, ó Deus, no seu Espírito. Em nome de Jesus, que a sua bênção, Pai, seja conosco hoje e para todos sempre. Amém. E glórias a Deus. Vamos saudar Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Ele é Deus em nossas vidas, Ele é o nosso Rei. Glórias sejam dadas ao Senhor. Amém.